A paz do Senhor, queridos irmãos, vamos para mais uma lição da Escola Bíblica. Nesta ocasião estaremos encerrando o trimestre, a lição de número 13. Nós estudamos nesse segundo trimestre acerca de Hebreus e Tiago, um trimestre, uma lição que foi comentada pelo pastor João Neres, ali de São Cristóvão, no Rio de Janeiro, da Assembleia de Deus. E nós estamos encerrando, agradecendo a Deus por mais esse rico privilégio de estar encerrando um trimestre. E cada trimestre, né? A gente tem a Assembleia de Deus, ela tem um curso teológico por ano, dividido em 4 módulos, de três meses, né, de trimestre. Então, nós já estamos concluindo aqui o segundo módulo, estudando acerca de Hebreus e Tiago. E convido você a participar da Escola Bíblica, você que ainda não participa, você que ainda não está inserido, não está servindo a Deus, o Reino de Deus, como aluno, nem como professor ou como diretor, se coloca à disposição do Reino de Deus para que o Senhor possa te usar. Pois bem, a lição de número 13 está inserida no último capítulo da carta de Tiago, capítulo 5. O título da lição é Injustiça Social, Paciência e Oração do Justo. Todas as lições, como temos costume, ela vem com 3 objetivos e nós devemos sair da sala, os alunos devem sair da sala com esses objetivos bem definidos. O primeiro é orientar acerca das injustiças sociais. Segundo é elencar os exemplos de paciência registrados na Bíblia e exortar a igreja às práticas piedosas, às práticas do voluntariado, às práticas da ação social, isso sem alarde, sem política e sem colocar no ventilador, sem colocar na mídia. A lição de número 13 traz por título Injustiça Social, Paciência e Oração do Justo. O texto áureo diz: Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Tiago, capítulo 5, 7. A verdade prática, aquilo que a gente deve colocar em prática, a paciência evidencia o fruto do Espírito na vida do crente. A introdução à lição vai dizer: na conclusão da epístola de Tiago, encontramos uma palavra dura contra os ricos opressores que acumulam riquezas injustas numa época de grande carência de assistência social. Exortações e instruções acerca da paciência, do juramento, da oração e unção com óleo, ressaltando os exemplos dos profetas, com destaque para Elias e também para Jó. Pois bem, o primeiro ponto da lição, ele vai falar justamente disso, das injustiças sociais. E quando a gente fala em injustiças sociais, aqui nós não podemos colocar o meio secular. Nós estamos falando de injustiças sociais dentro da igreja, no povo de Deus, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo, da Antiga Aliança quanto da Nova Aliança. Não devemos misturar as coisas. Quando fala de assistência social, colocando um governo secular, tratando aqui com a igreja, com a liderança da igreja. Até porque a igreja não é mantida pelo governo. E não deve ser, nunca. Pois bem, riquezas oriundas da corrupção.
Aqui é meio secular. Pode até ser o crente envolvido, mas é o crente trabalhando no meio secular e não trabalhando no reino de Deus. Porque seria aqui o cúmulo do absurdo, né? O que estaria acontecendo também ali quando Malaquias traz à tona do que os levitas estavam fazendo em relação à casa do Senhor. Não estavam devolvendo os dízimos de acordo com a palavra do Senhor para os sacerdotes. E de contrapartida, os sacerdotes também, ao receber, não estavam também dando o fim de acordo com a vontade de Deus. Mas o povo estava dizimando. Porque se alguém está desviando o dízimo, a culpa não é de quem está dizimando, é de quem recebe. E ali o Senhor está tratando ali, Malaquias 3, justamente com quem recebe. Pois bem, riquezas oriundas da corrupção. As vossas riquezas estão corruptas e as vossas roupagens comidas de traça. Aqui, tanto serve aqui no sentido do crente, que a Bíblia foi escrita para o crente, para o povo de Deus, são as pessoas crentes, as pessoas da igreja, lideranças e a membresia que enriquece, que o Senhor enriquece, ou que porventura possa estar enriquecendo de forma ilícita, enriquecendo de forma de contrário à vontade de Deus. E aqui e lá, quando Jesus trata com as 7 igrejas da Ásia, ele vai dizer com a igreja que é a igreja que parece ser rica, mas ela é pobre, miserável e nua. Porque o que ela tem como riqueza, se vender para trocar, não vai conseguir nada diante de Jesus. Pois bem, as injustiças sociais na igreja, o que nós temos na igreja é o que veio do Antigo Testamento, do povo de Deus, do povo judeu. E o que nós temos de lá, no original, é tzedakah. Tzedakah é justiça. A palavra justiça no hebraico. Então, quando um crente, ou quando um judeu, na época, quando um judeu estava passando necessidade, empobrecia, e se ele estivesse fora da sua terra, quando ele voltava, ele saía na rua e dizia, faça justiça comigo. Ele saía dizendo, tzedakah, tzedakah. E alguém ali se aproximava e ouvia ele e fazia justiça com ele. Não era? E aí, muitos anos depois, já na nossa era, lá por volta de 1800, já na Ásia, foi criado a esmola pelos budistas, né? O budismo que criou a esmola. Ah, pastor, mas a gente vê o nome esmola na Bíblia, mas é porque a nossa Bíblia ela é latina. Nós precisamos pegar as palavras latinas em português e levar para o original, você vai ver a grande diferença. Tem coisa que nem existe, que está escrito na Bíblia aqui, que nem existe no original. E foi passado para cá pela igreja romana, pela liderança romana da época, que traduziu para o latim. E da tradução do latim para o português, agora que estão tendo o cuidado de buscar o original. Então a esmola, ela não é bíblica, ela não é de Deus. O que é de Deus é tzedakah, faça justiça. Você não vai ver os discípulos de Jesus e Jesus dando esmola. Eles faziam justiça. Eles resolviam o problema da pessoa. É isso que é fazer justiça. A gente vê ali o caso de Noemi, quando volta para a sua terra e trazendo a sua nora, a Ruth. Ela chega e coloca a Ruth para ir para os campos, para ir rabiscar, para ir colher. E chegando lá, ela tem que dizer o que ela é, de onde ela é,
E ali Boaz, né, quando ela foi, ela entrou no campo de Boaz e Boaz fez justiça com ela. Não deu esmola, ele fez justiça. Pois bem, o budismo criou a esmola para alimentar ali os jovens que estavam ingressando no budismo, né? Para manter os monges enclausurados. E eles mesmos saíam com os potes, com um prato na rua, colhendo esmola, e essas esmolas sempre eram moeda. Onde você vê um comércio com aquela imagem do Buda sentado sobre um prato, sobre uma bandeja, rodeado de moeda. Aquilo ali é trazido lá do paganismo, né? Misturado com macumba. Pois bem, aqui o segundo subtópico do primeiro vai dizer tesouros injustos. O próprio Jesus, em Mateus 6,19, ele vai dizer: não ajunteis tesouros aqui na terra, ajunteis tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem não corrói e os ladrões não roubam. E nós devemos sempre buscar a sabedoria que vem do alto. Nós tivemos isso na lição passada. Sabedoria que vem de Deus e não a sabedoria do mundo. Sabedoria que vem de baixo, ela é maligna, segundo Tiago fala aqui no capítulo 4, capítulo 3, na lição passada nós estudamos capítulo 3 e 4. Ele diz que a sabedoria aqui da terra, ela é humana e diabólica. E nós devemos buscar a sabedoria do alto, tanto para servir a Deus, como para servir o próximo, como para nós mesmos, para juntar tesouros no céu. Aqui em 1 Coríntios 3,19, fala sobre a sabedoria, né? Sabedoria do mundo. A sabedoria do mundo, né? O Senhor fala que a sabedoria do mundo, ela é diabólica, ela é humana, né? E o apóstolo Paulo está trazendo justamente lá do Antigo Testamento, de Jó, capítulo 5, verso 3. Quando nós vimos aqui em 1 Coríntios 3,19, a palavra de Deus vai estar dizendo assim: porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, porque está escrito lá em Jó capítulo 5, 13, né? Está escrito lá em Jó capítulo 5, 13, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. Ou seja, aqui embaixo não existe sabedoria, existe astúcia. Inclusive Satanás é astuto, Satanás não é sábio. E essa astúcia que o homem adquire não é de Deus, é do diabo. E nós devemos buscar a sabedoria que vem do alto, que vem de Deus. O terceiro e último subtópico do primeiro vai dizer o clamor dos trabalhadores. Os trabalhadores clamam. E esse clamor dos trabalhadores, assim como o clamor do crente, assim como a oração, assim como o clamor lá no Egito, o Senhor ouviu e desceu para socorrer. E ele, assim como o sangue de Abel, fala até hoje, aquilo que a gente faz, tanto de bom quanto de ruim, fala muito alto aos ouvidos de Deus. Então, em Mateus 5,20, fala aqui que a nossa justiça ela tem que exceder a dos escribas e dos fariseus. Então, nós temos que fazer justiça. Tá, mas como é que é a minha justiça? Ela tem que ser a mais do que a do mundo. Se o mundo é justo, e às vezes o mundo pratica justiça, não é porque é mundo que não pratica justiça. Tem muita gente no mundo que não é cristão, que não é crente e pratica muita justiça. Lucas 10, 25 fala do samaritano. Samaritano aqui, quando fala samaritano, significando ali que não era crente.
E ele fez justiça, envergonhando o sacerdote e o levita. Não está falando de salvação, está falando de justiça. Né? Em Lucas capítulo 18, Jesus conta uma parábola acerca de um juiz iníquo. Esse juiz iníquo, ele não temia Deus e não respeitava homem algum, está escrito na parábola. Mas ele resolveu fazer justiça para aquela viúva. Então, naquele momento ali, ele fez justiça, mas ele era iníquo. Então, nós temos que ter esse cuidado em relação da justiça, né, com o crente. Quando fala de justo e o crente, tem que ter muito cuidado. Segundo ponto da lição vai falar os exemplos de paciência. Voltando aqui um pouco ainda para concluir essa questão aqui da justiça, né? As injustiças sociais, aqui fala também de ação social. Que segundo a palavra de Deus, a igreja em determinados momentos, ela comete muitos erros, misturando a ação social com a política do mundo. Faz arma uma situação numa praça, ali para cadastrar pessoas para receber cestas básicas ali, sendo filmada pela televisão, joga nas redes sociais, e isso é antibíblico, tratando aqui do tzedakah, de fazer justiça. E algumas igrejas já cometeram e cometem esse grande erro, de pegar as pessoas necessitadas e colocar elas numa situação de vergonha na praça, recebendo cestas básicas. A igreja não é para agir assim. Cada igreja, cada congregação tem que cuidar dos seus. E isso a igreja não tem que saber do irmão que está precisando de uma cesta básica. A igreja só tem que agir e trazer a cesta básica. E a pessoa que está carecendo, ela não é para ser divulgada. Não é para ser colocada como troféu. Até porque quem está numa situação dessa, está numa situação de vergonha, até para dizer que está precisando. Não é fácil. E no tocante a isso, as igrejas cometem essa injustiça muito grande. Já não bastando o que a pessoa está passando, necessidade, ainda tem que passar por esse constrangimento terrível. Pois bem, o segundo ponto vai falar os exemplos de paciência. Aqui fala os exemplos de paciência porque nós estamos vendo sobre o título da lição, injustiça social, paciência e oração do justo. Justamente porque quem está numa situação de necessidade precisa ter paciência, precisa orar, precisa confiar no Deus que serve, assim como Jó. Eu sei que o meu Redentor vive, né? E tem que ter paciência. E não colocar a culpa no homem, assim como Jó também não colocou. Não colocou a culpa no diabo, porque se o diabo faz alguma coisa conosco, é porque Deus permitiu. Nós não temos nada a ver com o diabo, nós temos que tratar com o nosso Deus. Tenhamos agido certo ou errado diante dele, temos que correr para ele, assim como Davi. Aí aqui Tiago dá o exemplo do lavrador. O lavrador, ele prepara a terra, ele desmata, ele ara a terra, ele prepara, ele corrige o solo, e aí ele lança a semente e fica aguardando a chuva temporã e a seródia, o do outono e da primavera, aguardando o fruto, né? E aqui está a situação também de quando você está saindo da situação de crise e você agora está numa situação de que você é um agricultor, de que você plantou, de que você trabalhou, você é um empresário, e aí colheu os frutos, recebeu o salário, e aí agora?
muito se esquece do tempo que passou na escassez, que passou necessitando de cesta, e agora, ao invés dele fazer justiça, porque é assim que o judeu faz, segundo a palavra de Deus nos ensina, é que aquele que chegou um dia precisando de justiça e alguém fez justiça com ele, ele agora passa a fazer com os outros. Por isso que você não vê um judeu mendigo, miserável no mundo. Tem judeu espalhado no mundo todo, segundo a Bíblia. Mas você não vê nenhum com um saco nas costas pedindo coisa e dormindo nas calçadas. Porque eles fazem justiça uns com os outros e quando ele está bem, ele faz com aqueles que estão também necessitando. O segundo tópico do primeiro fala sobre o exemplo dos profetas. Tiago 5,10. Irmãos, tomai por exemplo no sofrimento a nossa paciência, os profetas, os quais foram antes de nós, em nome do Senhor. Então, os profetas padeceram muito, os profetas sofreram muito, né? Até porque você não vê, como no caso de sacerdote, que era alimentado pelas outras tribos, pelos levitas, e como você vê no caso dos reis, como você vê no caso de qualquer outro título judaico, os profetas, você não vê profeta com campo, profeta com fazenda, você não vê profeta com empresa. Geralmente profeta já vivia numa situação, né, em relação aos outros, uma situação mais de dependência de Deus mesmo. E quando Deus queria tratar com a nação, que essa nação que Deus estava sofrendo, o profeta sofria aquilo que Deus estava sofrendo, né? Então, quando o Senhor fala que ele estava sendo traído pela sua esposa, que era os judeus, né, que eram os israelitas, aí o profeta era traído pela esposa, no caso de Jonas, no caso de Oséias, né? Então o profeta vivia na pele aquilo que Deus estava vivendo em relação ao povo dele. Então, aqui nós temos os profetas, né? Profetas Ezequiel, Oséias, né? Então, são Elias, são exemplos de profetas que passaram, né, por aperto, passaram por necessidade, pregando, né, trazendo a palavra do Senhor. Mas tiveram paciência e perseverança. Pensaram em desistir? Se não. O próprio Elias, né? O próprio Elias, depois de ter enfrentado 750 profetas, né? 300 de Baal e 400 de Azerá, 450. E aí foge com medo de Jezabel. E eu acho interessante o que Deus fala para Elias quando ele está escondido na caverna, que ele diz que só ele tinha ficado. E às vezes a gente vê, vez por outra se encontra achando que está só, assim, eu estou só, e deixaram só. E aí o Senhor falou assim, olha, lá ficou 7.000 que não se dobraram. E eu aprendo com isso que para o meu lugar e para o seu lugar, Deus tem 7.000. Se nós retrocedermos, se nós voltarmos atrás e não fazer aquilo que Ele nos chamou, que nos preparou, que nos capacitou para fazer. O terceiro e último tópico do segundo vai falar exemplo de Jó. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvidos a paciência de Jó e viste o fim que o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e é compassivo. Né? Quando se fala de paciência e perseverança, né? A gente lembra logo de Jó. Porque da situação que ele estava e por onde ele passou, o que Deus fez ele passar e ele não abriu, ele não arredou, é realmente para enriquecer, para fortalecer a nossa fé quando estivermos passando por provas e situações adversas. O terceiro e último ponto vai falar sobre louvor e oração do justo, sobre o juramento. Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para
não cairdes em juízo, né? A exortação acerca da oração. Esteja alguém entre vós sofrendo, faça a oração. Está alguém alegre, cante louvores, né? Então, isso é para nós, para nos levantar, para ajudar uns aos outros, através da oração, da leitura da palavra. Está sem sono, devido à situação, devido aos problemas, vai ler a Bíblia, vai escrever um livro da Bíblia, né? Mas não vai murmurar. Então nós temos que ter esse cuidado. A oração do justo, ela pode muito em seus efeitos. E observe que aqui não é oração do crente. Porque nós temos aqui a oração da mulher Sirofenícia, nós temos a oração de Cornélio, que não era crente, mas era justo. Temos a oração daquele centurião que nem foi ter com Jesus. Nós temos um evangelho que ele diz que ele foi ter com Jesus, mas o outro evangelista vai dizer que ele nem saiu de casa. Ele mandou uns amigos judeus ir atrás de Jesus. E antes que esses amigos dele judeus chegassem a Jesus, ele mandou outros servos para dizer que não era digno. Ele manda os seus amigos judeus para chamar Jesus para ir à sua casa. E aí, demora um pouco, ele vai dizer, rapaz, não está certo. Apesar de eu ter esses amigos que são judeus, e Jesus também é judeu e tal, mas aí chama o servo dele e diz, olha, vai lá, encontra com os judeus que eu enviei até Jesus, para eles dizer, para não trazer Jesus aqui, porque eu não sou digno que ele entre na minha casa. Foi aí que Jesus foi surpreendido e foi impactado com a fé dele, foi por isso. Porque não foi ele que foi, como está no outro evangelista. Ele simplesmente mandou um recado. Uma palavra só, uma palavra do Senhor. Basta uma palavra. E aí o Senhor diz, olha, nem aqui no meio do meu povo, nem no meio dos judeus, aqui da igreja, aqui no meio, eu não vi uma fé como essa desse homem. E ele não era crente. Mas a oração dele é a oração do justo. Que nós possamos pensar muito acerca disso, acerca de fazer justiça. Elias era um homem, aqui como diz Tiago 17:18, era um homem igual a nós, sujeito às mesmas paixões, com os mesmos sentimentos, se vestiu em corpo humano, teve os mesmos sentimentos, teve os mesmos desejos. Uma coisa é você ter desejo, outra coisa é ceder ao desejo. Inclusive Jesus é vestido de um corpo humano, a palavra de Deus diz que ele foi tentado em tudo. Eu não vou nunca ser tentado numa coisa que eu não desejei. Para mim ser tentado, eu tive que desejar. Só que Jesus foi tentado em tudo e não caiu e não pecou. Mas que ele desejou sim, porque senão não seria tentado. Ninguém é tentado sem desejar. Se eu não desejo, eu não fui nem tentado. Que Deus abençoe a todos. Fechamos aqui o trimestre. Uma boa aula. Que Deus abençoe, que continue. Aumente o número de alunos, de professores na sua igreja. Divulgue esse curso teológico. Aprenda de Deus. Nós temos muito que aprender da Bíblia, que a Bíblia nós aprendemos mais de ouvidos do que de ler. E nesses últimos tempos o Senhor está levantando homens e mulheres jovens para a gente aprender agora lendo, e não apenas do que ouviu. Porque muito daquilo que a gente ouviu estava errado, segundo quando a gente vai ler. Que Deus abençoe a todos.